Fala galera, está começando mais uma live aqui, é o time do povo, a primeira na Twitch. Nossa primeira na Twitch, vamos nessa. Só esperar o Bruno entrar para a gente dar início ao nosso papo, beleza? Só esperar ele entrar aqui, que aí a gente dá início à nossa live. Falar muito sobre Corinthians, falar sobre Sul-Americana, sobre o Corinthians na Sul-Americana, conhecer um pouco dos adversários, os favoritos na competição, enfim, vai ter muita resenha aqui, vai ser um papo bem interessante. Só esperar ele entrar, esperando a mensagem dele aqui, para a gente poder começar. Ele falou que estava entrando já. E aí a gente começa o nosso papo. Falar para vocês que particularmente eu acho até o grupo do Corinthians bem tranquilo na Sul-Americana, né? É uma competição. Esteja bem tranquilo para o Corinthians se classificar na Sul-Americana. River Plate do Uruguai, do Paraguai não considera um adversário muito forte. Até o próprio Peñarol, que é um clube com muita história, muita tradição, está vivendo um mau momento. O próprio time do Peru não oferece muito perigo ao Corinthians, então deve se classificar com tranquilidade. Só esperar o Bruno agora, galera, para a gente dar início à nossa live, bater muito papo. Ele que tem muito conhecimento sobre futebol americano, sobre futebol sul-americano, desculpa, conhece bastante. Esperando ele entrar aqui. Esperar ele entrar, que a gente começa já nosso bate-papo, nossa conversa. Dei aqui fazer 1 hora de live, por aí, a gente poder conversar bastante, no máximo 1 hora, para não ficar algo muito pesado. Beleza? Vou esperar ele entrar. Só aguardando ele entrar aqui para a gente poder começar aqui nosso bate-papo. Também que a Twitch também é uma plataforma que não impõe, né, tipo, um limite máximo de gravação, como
no Instagram, que tem 1 hora no máximo. Não sei também se o YouTube tem essa restrição. A gente ia fazer pelo YouTube, mas acabamos tendo uns problemas. E agora a nossa ideia, já estávamos pensando em adaptar para a Twitch, as lives. Esse contratempo só serviu de empurrão para a gente se jogar de vez na Twitch, na plataforma. Estou esperando ele entrar, não sei se aconteceu algum problema, que ele não conseguiu entrar aqui. E aí, Christian? Oi, boa noite, tudo bom? Bem? Tá vendo certinho? Tô vendo certinho aí, tranquilo. Bom, Bruno, queria começar aqui te agradecendo pela oportunidade, por ter aceitado conversar com a gente, vai ser um papo bem bacana. Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom falar de outros times que ninguém conhece, a gente acompanha dia a dia ali, então muita informação para passar, né, cara, por isso que eu faço questão de participar aqui. Acho que boa parte da torcida do Corinthians não tem mínima ideia quem são esses times, né? Um Peñarol a gente já sabe, mas vai ser muito legal conversar aqui, né? Ô Bruno, e para começar, para quem não te conhece, você poderia se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre o Sudaca Brasil? Então, sou Bruno Garcês, sou jornalista formado, passei um tempo, trabalhei com meu início de trabalho foi na televisão, passei por rádio aqui em Belo Horizonte, onde eu sou formado, tive a oportunidade de trabalhar com Jorge Cajuru, com Piquitito, Lélio Gustavo, caras daqui do meio de Minas Gerais, e assim que eu saí, comecei a trabalhar com outra área, né, eu falei assim, estou sentindo falta de falar de futebol, e principalmente eu sou filho de chileno, né, então tem uma identificação forte com o futebol sul-americano, principalmente chileno e argentino, então desde pequeno colecionava revista, figurinha, tudo dos campeonatos chilenos e argentinos e tudo mais. Então resolvi aliar essa paixão pelo futebol sul-americano com a minha paixão pelo futebol e o jornalismo. Então eu criei o canal em 2017, o canal Sudaca Brasil, que era para fazer um giro do que acontecia nas principais ligas, coisa que não existe, eu não vejo isso na televisão, não vejo isso na internet, alguém informando o que acontece na Argentina, no campeonato argentino, boliviano, venezuelano, chileno, e aí eu comecei a fazer o canal. E aos poucos comecei também a soltar jogadores interessantes do mercado, porque eu assistia esses jogos, falei, que garoto bom, e ninguém tá vendo, né? Então eu comecei a fazer uma divulgação também de alguns jogadores que se destacavam lá no futebol sul-americano. Um caso deles é o Soteldo, um jogador do chileno, venezuelano, que jogou muito tempo lá no futebol chileno, no Guachipato, depois passou no estado do Chile, e que depois o Santos foi lá e pescou, e hoje é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, esse venezuelano. Então eu já indicava lá atrás, 2017, eu já indicava no Guachipato. Eu falei assim, esse moleque é bom, boa bola. Então, esse é o trabalho que acabou se ampliando. Era apenas fazer um giro do fim de semana na América do Sul, e hoje eu já faço de outras coisas atemporais, programas especiais sobre torcida, apelidos de times, além dos jogadores que eu já citei aqui. Sim. Ô Bruno, e hoje em dia, você falou um pouco sobre, já conheci o Soteldo desde 2017, hoje em dia tem muito jogador promissor no futebol sul-americano? Muito. E por incrível que pareça, cada vez mais novo, né? Outro dia, há um ano atrás, eu me lembro de eu estar encantado com o Matias Arezzo, que tinha 16 anos, joga no River Plate do Uruguai, e me encantou já um ano atrás. Hoje o moleque já é uma realidade de futebol sul-americano, principalmente futebol uruguaio, e ainda tem 17 anos de idade. Então é impressionante que assim, agora começou a vir antes. Aí surgiu um garoto agora do Danúbio, Nicolás Siri, também 16 anos de idade, Barcelona, todo mundo já quer ele já. Então, esses jogadores, agora estou vendo com menos idade. O Moisés Caicedo, do Independiente Del Valle, que já está no futebol europeu. Então, infelizmente, quanto mais precoce aparecem, mais cedo eles vão embora também. Ô Bruno, o Siri é aquele menino que fez um hat-trick recentemente? Exatamente. E o moleque... E eu te falo assim, em cada liga, Christian, tem... se eu for no Peru, tem um moleque comendo a bola lá. Eu te falo uma boa. Tem um moleque... Eu estava vendo o jogo Universidade San Martín, Aliança Lima... Não, Universidade, desculpa. Tem um menino do Universidade San Martín que é um africano. Eu já estou começando a garimbar, olhar com calma para esse africano, que normalmente o futebol mexicano compra esses caras e emprestam para o futebol sul-americano para eles ganharem um pouquinho de rodagem.
Mas aí o que acontece? São jogadores de apenas 16, 17 anos de idade, e a gente tem que olhar com cuidado, mas eu gosto de esperar um pouquinho antes de jogar ele no canal. Então, o Nicolás Siri, eu espero que ele faça uma temporada boa, regular no Danúbio, que aí sim eu consigo divulgar no canal. Não vou divulgar só porque ele fez 3, 4 jogos muito bons, e aí eu começo a divulgar, aí eu acho que é um tiro no pé. Aí eu corro o risco de entrar na mesma que outros comentaristas de TV aberta fazem, né? Assistir 2 jogos do cara, quando ele enfrenta um time brasileiro, e achar que aquele jogador é uma joia. E não é assim, né? Então, tem vários jogadores que já enganaram a imprensa e os torcedores brasileiros. Já vi vários. E se fosse, vamos supor, para escolher um país que pode ser considerado celeiro de grandes promessas, ou até mesmo um clube, qual você poderia citar aqui rapidamente para a gente? O Independiente Del Valle não tem como fugir do Independiente, porque é uma estrutura. Eu estive no Equador no ano passado, inclusive eu passei em Sangolquí, fiz questão de conhecer lá Sangolquí, porque é a cidade próxima de Quito, e eu estava vindo de Guayaquil de ônibus, falei, não, vamos parar em Sangolquí e tal, e queria conhecer a estrutura do Independiente. É uma coisa impressionante. Eles estrearam o estádio dele, estava em construção na época, e eles estrearam o estádio dele agora, faz pouco tempo, faz uns 2, 3 semanas. E é uma estrutura sensacional. É uma estrutura de um time pequeno europeu, mas é europeu. Então, e sempre tem garoto bom, dos 15 aos 16 anos. Acabou de sair o Moisés Caicedo, já falou, tem um moleque aqui com 16, 17 anos de idade, é o tal de Vite. Aí o cara destrói na Libertadores agora, jogou demais contra o Grêmio. Sim, e a hora que for vendido, já tem um outro garoto lá na base, lá trabalhando também. Então é impressionante como o Independiente hoje tem sido a melhor canteira do futebol sul-americano. Agora, sim, eu gosto muito do futebol uruguaio, porque o futebol uruguaio caiu muito de nível, os times, competitivamente. Nós vamos falar de um time uruguaio aqui, mas caiu muito de produção, assim, a forma coletiva. Mas tem muito bom jogador lá, muito bom jogador. Às vezes um jogador do Progresso, um time que até não tem muita fama, assim, no futebol uruguaio. É diferente do Danúbio, Montevideo Wanderers, mas você vê 2, 3 garotos, se eles jogassem numa liga competitiva, acho que eles destacar mais ainda. Então, eu iria assim, o Independiente Del Valle é o grande exemplo, mas se fosse garimpar, eu acho que eu ia lá no Uruguai. E a gente sabe da qualidade dos jogadores uruguais, né? Ainda tem Luizito Soares, Cavani, então é nível ainda alto do futebol mundial. O próprio Arrascaeta surgiu no Defensor Sporting, se não estiver enganado, então foi uma visão de olheiro mesmo do Cruzeiro para ir atrás dele. Bruno, agora falando um pouco já sobre o Corinthians. Antes de perguntar sobre as adversários do Corinthians, eu gostaria de saber, hoje em dia, com o atual elenco, momento do clube, até que fase você colocaria que o Corinthians conseguiria chegar no atual momento, em vista dos adversários da competição? Olha, por mais que o Corinthians, para mim, não vive um grande momento, eu assisti alguns jogos do Corinthians, não gosto. Teve certos momentos com o Mancini que eu gostei lá no ano passado, mas não foi regular nesse sentido. Ainda não me convence esse futebol do Corinthians. Ainda assim, eu acho que ele passa. Porque nós vamos avaliar os outros times aqui do grupo e nós vamos ver até uma certa organização em alguns, outros não, mas ainda é superior o time do Corinthians a esses times. A diferença do futebol brasileiro para o futebol sul-americano ainda é gritante. Então, ainda é gritante, mas tem que jogar o feijão com arroz. Se não for minimamente organizado, enfrentando o Sport Huancayo, ou quem seja, vai sofrer, no mínimo, tá? Porque a gente vê times sul-americanos dando surpresas quando o outro time é desorganizado. Se o brasileiro jogar o feijão com arroz, vai passa, porque é superior tecnicamente a esses times. Certo. E dos brasileiros que estão na competição, você acha que todos têm, pelo elenco, capacidade para poder prosseguir de fase, ou você enxerga algum clube brasileiro que está um pouco abaixo tecnicamente e que possa, talvez, não conseguir se classificar? Eu acho que os times que eu apostava até mais, assim, o Bragantino, que eu gosto, né, do Bragantino, acho que tem uma boa estrutura e tudo mais, caiu num grupo muito complicado. Eu vou ser bem sincero aqui, o grupo do Bragantino é um grupo dos mais equilibrados e mais complicados. Se for o grupo da morte dessa Sul-Americana, para mim é o grupo do Bragantino.
O Atlético Goianiense também não teve um grupo fácil. O Bahia tem condições, porque às vezes vai enfrentar um grande da Argentina, que é o Independiente, mas não vive grande fase o time do Falcione, né? O Atlético, quem mais? O Ceará tem um grupo tranquilo, acho que o Ceará, se jogar o que jogou no Brasileirão, tem condições de passar. Eu vejo o Atlético Goianiense, infelizmente, um dos poucos prováveis que passem, tá? Por mais que eu acho que não fez um péssimo trabalho o Atlético Goianiense, mas eu acho que sim. Aí tem o Grêmio também, né? O Grêmio entrou agora. O Grêmio entrou agora. E qual o grupo do Grêmio? Só que eu estou esquecendo aqui de cabeça, você tem o grupo do Grêmio? Tenho aqui, vou te passar agora, só num minuto. Aqui, o grupo do Grêmio é o grupo H, junto com a Universidade La Equidad, Lanús e o Araguá. Aí pega o Lanús. O Lanús vive grande fase, é um time bem trabalhado do Zubeldia, um time que tem garotada boa, Pepo de la Vega, tem o Marcelino ainda jogando bola, Pepe San. É um time bom, é um time bem. Eu tô gostando de ver o Lanús ultimamente, eu gosto de ver os jogos do Lanús. Se tá passando um jogo na internet que eu vejo do Lanús, eu faço questão de ver, porque eu gosto de ver. Então, é complicado esse grupo do Grêmio. E o Lequidá é o time chato da Colômbia. O Lequidá é aquele time que vai se defender os 90 minutos e vai atrás de 2 bolas. Se eles fizerem o gol, ótimo. Se não fizer, maravilha também. Então é o time que veio para empatar, não vai para perder. Então o Lequidá é um time chato, vai ser enjoado. E eu estou te avisando, esse grupo aí não vai ser fácil para o Grêmio também, não. Viu? E como passa só um, né? Infelizmente, isso é uma crítica que eu faço à Conmebol. Poderia até dar mais competição, isso pode até acontecer, mas quanto? O time já está ganhar os 3 jogos e está acima da média, porque os outros. Tem time que não vai disputar nada. Então, isso pode atrapalhar. Acho que a Conmebol podia ter pensado classificar 2 times por fase e passava lá da Libertadores, passar em vez de passar os 8, os terceiros melhores dos 8 grupos, pelo menos fazer que eles disputem entre eles, passar apenas 4, aí faziam 4 passando segundo os melhores. Sei lá, acho que a Conmebol poderia ter dado um estímulo a mais para esses grupos, que eu acho que ficou legal fazer a Sul-Americana de grupo. Eu acho muito mais interessante do que anteriormente, mas tá difícil. Tem grupo aí que é uma pena que vai passar só um. Era justamente essa minha próxima pergunta, se você concordava ou não com nesse novo formato sul-americana, que agora não é mais sistema mata-mata, né? Tem essa primeira fase que é a de grupos. E eu também, da minha opinião aqui, eu acho injusto classificar só um. Eu até me enganei no começo, pensei que era 2 que classificavam, depois eu vi o regulamento e vi que era só um. E até fiquei meio preocupada, ainda mais no grupo do Corinthians, tendo um clube, mesmo não vivendo um bom momento, o Peñarol tem uma camisa muito pesada. E isso meio que me causou uma incerteza na hora, quando eu vi. Não vai ser... nós vamos falar mais sobre os adversários do Corinthians, sim, mas eu acho que, infelizmente, a Conmebol pecou. Mas acho que eles estão aprendendo, porque é a nova fórmula, né? Agora vai ter grupos. Bom, então legal. Vai semelhar um pouquinho o que é a Europa League. Essa é a ideia, para mim, da Conmebol, que a Europa League já tem a fase de grupos também no início, né? E depois se junta com os caras da Champions League e tudo mais. Acho que eles estão tentando fazer uma cópia, né? Uma mal feita, mas eu acho que na próxima acho que eles vão aumentar, até para aumentar a competitividade também desses times. 2 classificarem, e eles dão um jeito na Libertadores, muda isso aí. Eu acho que é questão de experimentar. A Conmebol não tem muita organização, não, viu, Christian? A Conmebol vai no... acerta, é aí uma hora certa e vai, né? É assim. Ô, Bruno, e qual clube que você acha que seria, vamos dizer assim, a surpresa da competição? Que ninguém está falando muito, mas você olha, esse clube aqui, se esse time, se não ficar de olho, pode ir longe, pode ser uma surpresa, a surpresa da competição. Deixa eu, porque assim, eu lembro assim de cabeça todos os times, mas deixa eu só abrir aqui Claro, à vontade. Apenas para não cometer nenhuma injustiça, porque tem clubes que a gente, às vezes a gente esquece, tá na Sul-Americana, né? Mas assim, desses times, vou ser bem sincero aqui, eu acompanho 7, 8 jogos por fim de semana do futebol sul-americano. Eu faço a minha agenda antes, né, anteriormente. Aí eu escolho, vou assistir o clássico de Bogotá, que eu assisti no fim de semana passado, Santa Fé e Milionários. Aí eu consigo assistir o outro jogo do futebol argentino. Então eu não consigo assistir tudo que eu gostaria. Mas
um dos poucos times que eu não conheço nada é o Aragua. Eu não vi nenhum jogo do Aragua no ano passado, não vi. Eu já vi o jogo do Laguário, do Deportivo Táchira, do Metropolitano eu cheguei a ver, mas do Aragua não vi. Então eu não sei o que falar do time. E eu não gosto de falar de times que eu não conheço. Então, para não cometer nenhuma injustiça aqui, ó. Do grupo A, o Rosário Central, o Huachipato 12 de outubro, agora São Lourenço. Ninguém que me cause um impacto assim que pode ter um time competitivo. Independente, Bahia, Guabirá e Torque também não. Jorge Wilstermann, Arsenal e Ceará também não. Atlético Paranaense, Melgar, Alcas, Metropolitanos. O Alcas não é favorito para mim, mas é o futebol que mais me agrada lá no futebol equatoriano, que é um futebol ofensivo e compra bons jogadores. Compra aquele cara que é destaque daquele time da última colocação do equatoriano em 2020, aquele time pequeno, Liga de Porto Viejo. Foi lá e contratou o centroavante dele, o polaco Fredezinski. Contrata, o cara começa a fazer gol. Então é um time ofensivo, contrata bem, é um time que vai incomodar ali o grupo do Atlético Paranaense. Eu vou te falar que o Alcas pode complicar um pouquinho a vida deles. Eles tiveram um problema agora nesse fim de semana, na quarta-feira, que metade do time pegou Covid. Aí eles jogaram contra o Barcelona, o grande Barcelona lá do Equador, um dos grandes do Equador, de Guayaquil, e jogaram com o time reserva, e mesmo assim dificultaram. Então, o grupo do Corinthians nós vamos falar aqui daqui a pouco. O News Old Boys do Monoburgos, gostei do que eu vi ultimamente. O Libertar do Garneiro, gostei também. Não passou porque enfrentou um grande do Atlético Nacional. E o Tajeres de Córdoba? O Tajeres de Córdoba, para mim, é o grande de todos desses times aí, é o que mais me agrada hoje ver. É o Tajeres de Córdoba do Cacique Medina. É o Cacique de Medina, que faz um bom trabalho, é um uruguaio, que fez um bom trabalho nacional do Uruguai. E chegou lá, o Tajeres tem uma filosofia de futebol ofensivo e tudo mais, e voltou o Fragapane do Fortaleza, perdeu o Bustos, né? Perdeu um zagueiro também, mas trouxe outros jogadores. O Diego Valois, o que esse colombiano está jogando nessa temporada é impressionante. É hoje o ponta mais agressivo do futebol sul-americano, o Diego Valois. Se ele tiver 1 contra 1, ele passa, ele não tá nem aí. Então, é um time que eu gosto, é um time que me agrada, é um time que incomoda, e nós vamos falar muito aí dos outros também, mas esse, para mim, pode ser a grande surpresa e pode chegar longe nessa Sul-Americana. Entendi. Ô Bruno, você falou um pouco no começo perguntei para você sobre jogadores promessas que estão despontando e podem despontar no futebol aqui sul-americano. Eu queria saber agora o porquê de alguns jogadores que se dão tão bem em outros mercados, como o colombiano, o chileno, quando chegam no Brasil não conseguem repetir o mesmo. Por exemplo, o Borja quando veio para o Palmeiras e o próprio Guerra não conseguiram jogar o que estavam jogando por lá. Não são promessas, mas assim, estavam muito bem lá, quando vieram para o Brasil, caíram um pouco de produção. Como você enxerga isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o futebol brasileiro é diferente do futebol sul-americano, é um futebol que tem a parte física muito importante. Você pode ver que alguns jogadores, até os brasileiros que jogam lá fora, quando eles voltam no Brasil, eu falei, poxa, aqui é treinamento físico quase a semana inteira. Lá eles trabalham, eles mesclam mais. Então, a parte tática e tem a parte física, mas não é tão forte como aqui no Brasil. Então, alguns jogadores sul-americanos não estão acostumados a isso. Tá? Os colombianos, alguns se adaptam mais. O argentino tem a parte tática, mas na parte física eles têm que trabalhar um pouquinho mais. O uruguaio trabalha a parte física também, como o brasileiro, é o que mais se assemelha. O chileno é mais parecido com o argentino. Então, cada um tem uma diferença. Eu falo, os equatorianos, infelizmente, vocês passaram pelo problema do Casares agora aí. O equatoriano tem. Eu fui no Equador e eu conversei com jornalistas de lá, e eu falo assim: qual o problema do equatoriano, gente? Que futebol eles têm, bola eles têm. E quando eles saem do país, parece que a cabeça vai para outro mundo, some. E eu falo assim: infelizmente, é um problema do equatoriano, e principalmente porque eles têm uma base muito ruim de familiar, não tem muito dinheiro, e não tem muitos conselheiros, assim, não tem muitos exemplos para seguir de profissionalismo. Então, o Casares, quando chegou aqui,
O Casares era uma estrela do Banfield. Ele chegou como uma joia lá no River Plate, depois foi emprestado para o Banfield e virou uma estrela do Banfield. Chegou aqui no Galo ganhando muito mais do que ele ganhou na vida inteira. E no Atlético ele né, começou a jogar bola ele tem, a gente sabe disso, sim, mas aí é noite. Então não tem cabeça para isso. Então, infelizmente, alguns meios, eu vou falar aqui, ó, boliviano, equatoriano, alguns colombianos, o próprio no Paraguai não, o Paraguai é mais disciplinado, o venezuelano, que agora está nesse nível, eles tendem a encontrar esse deslumbre aqui no Brasil. Eles não conseguem botar a cabeça no lugar e focar e ser profissionais. Infelizmente, a maioria deles se perdem um pouco nisso. É uma pena, porque talento eles têm. Eu te falo assim, de vários garotos que eu vejo na Venezuela, que jogam bola demais. Eu fico imaginando eles jogando aqui, mas nem sempre vai dar certo, né? Então é uma pena mesmo. Jogadores bons que não tem a cabeça no lugar. Então depende muito da formação também, viu, Cristian? Depende muito da formação de alguns clubes. Se é um clube pequeno, não trabalha muito bem o garoto, ele chega aqui e deslumbra mesmo com dinheiro e tudo mais. Sim, isso é verdade, é bem complicado isso. Agora, falar um pouco sobre Sul-Americana, juntando Sul-Americana e Libertadores, uma dúvida que eu sempre tive é a seguinte: tem a Conca Champions, que é a Liga dos Campeões da América do Norte, e alguns clubes da América do Sul, como o Suriname, e jogam essa competição. Na sua opinião, que é uma pessoa que já tem vivência no futebol sul-americano, seria interessante juntar tudo e fazer apenas uma competição? Olha, eles já pensaram diversas vezes, tanto é que volta-se a ideia de times mexicanos participarem da Libertadores, voltou essa ideia, e principalmente de times americanos, porque o futebol americano da MLS cresceu demais, né? É a logística. Infelizmente, o que mais incomoda aos times, aos principais times, e a própria Conmebol, é a logística. Patrocinador seria ótimo, eles adorariam. Eles ganham até mais patrocinadores se juntar o futebol mexicano e americano com essa Libertadores. Eu até acho essa Libertadores muito inchada. Para mim, tinha que diminuir a Libertadores. Eu também menos acho, times. Tá demais. Bota eles na Sul-Americana, já vai fazer uma Sul-Americana boa, sabe? Desincha um pouquinho a Sul-Americana. Eu acho que ia ficar uma coisa legal, mais equilibrada. Mas aí, colocar mexicano e americano eleva o nível. Eles querem, né? Já se cogitou lá no futebol mexicano que eles disputassem uma vaga aqui na América do Sul, porque eles acham que, igual a Austrália fez lá na Ásia, né? A Austrália falou assim: parei de jogar na Oceania, eu quero elevar o nível aqui, vou jogar a Ásia. E aí disparou a participar dos mundiais. Então, e elevou o nível do futebol australiano. Então, o México já pensou isso. E os clubes gostam. Os clubes mexicanos gostam desse intercâmbio. Né? A questão, acho que tem muito a ver com a logística. Já vi clubes reclamarem, principalmente brasileiros reclamarem, de fazer uma viagem longa aos Estados Unidos. Imagina você viajar para enfrentar o Los Angeles Galaxy. Você vai cruzar o mundo ali, e você está disputando um torneio nacional, uma liga, de repente você tem que cruzar o mundo para cruzar mesmo. Isso é uma viagem longa até Los Angeles, Estados Unidos. Então, é complicado. Eu acho que ainda a logística atrapalha um pouquinho, ou então faz uma Libertadores mais enxuta, né? Aí você consegue diminuir um pouquinho essa logística, mas eu acho que é pouco provável. Esses caras só querem dinheiro, eles não estão interessados em fazer um campeonato disputado mesmo. E também é menos concorrência, né? Ainda mais para time argentino, brasileiro, é menos concorrência, porque, que nem você falou, dando a minha opinião, eu acho muito desigual hoje em dia. O clube brasileiro tem, tipo, quase 8 vagas para a Libertadores. Então, tipo, meio que você obriga um time brasileiro estar na final. Praticamente tá bem sendo isso nos últimos anos. Porque cai o Grêmio caiu agora. Aí acho que o último clube que já caiu na pré-Libertadores foi o Corinthians, em 2020, foi o Corinthians? Isso, Corinthians, 2020, foi o Corinthians no comecinho. Isso. Aí depois o mata-mata, quando saiu o chaveamento das oitavas, já deu lá que obrigatoriamente ia ter um time brasileiro na final. E um time argentino, porque os dois países têm muita vaga, enquanto os outros têm muito menos. É muito desigual. Eu acho que vai melhor quando, no máximo, os 4 primeiros colocados se classificavam para o campeão da Copa do Brasil. Eu acho que isso deixa mais igual e até repete histórias bonitas do futebol, como a LDU sendo campeã em 2008 contra
2008 ou foi 2007, em cima do Fluminense? Ou então, como o Once Caldas em 2004, que tira o Boca na Caldas. final, tira o São Paulo, né? Tira o São Paulo lá em Manizales, naquele jogo histórico lá, e depois ganha. Olha a lembrança, né? Os corintianos vão adorar. Mas time. Acho que você cria uma. Você cria uma identidade maior com a Libertadores, né? Quando você abre demais o leque, você perde um pouco da identidade. E por isso que eu falo assim, para mim, o mexicano e o americano seria interessante, mas eu acho que a Libertadores do jeito que desse jeito, antigamente, Christian, era antes de 2000, né? Era grupo assim, esse ano vai ser os paraguaios contra os venezuelanos, vai ser os brasileiros contra os argentinos. Aí juntavam o vice-campeão e o campeão de cada país e se matavam entre eles. Eu acho absurdo essa tese, assim, você não distribui a Libertadores, você não abre ela. Aí tinha, faz de conta, o campeão brasileiro, vamos imaginar aqui um ano que o próprio Corinthians foi campeão, foi em 90, disputou a Libertadores de 91, junto com o Flamengo, que foi campeão da Copa Brasil, né? Aí em 90, o Flamengo e Corinthians já tinham que se matar ali lá na fase de grupos. Lógico, os dois passaram, mas assim, já tinha que se matar os dois já lá. Então, é desnecessário. Aí você perde, a Libertadores perde um pouco. Tá certo que quando chegava um time pequeno lá, já chegou o Danúbio em 88, muito ok, mas assim, eu acho que a Libertadores tem que ser igual 2000. E para de encher ela, para de ficar inchando ela, porque eu acho que você perde o valor dela também. Sim. Falando um pouco pro Corinthians agora, falando um pouco sobre o Corinthians, eu gostaria de saber de você, voltando um pouco no passado, 2015, aquele time maravilhoso do Tite, que acabou sendo eliminado pelo até então desconhecido Guarani. E uns anos antes, 2011, tinha sido eliminado pelo Tolima. Você acha que os clubes brasileiros, quando eles pegam clubes não tão conhecidos no cenário sul-americano, eles entram com salto alto e isso o que atrapalha a sua classificação? Porque hoje não tem. A maioria desses times aqui que chegaram a Libertadores, nem todos, né? Tem muito time pequeno. Por isso que eu tô falando, se a Libertadores fosse mais enxuta, pode ter certeza que qualquer time que você enfrentaria na fase de grupo, você tem que respeitar. Porque aquele Guarani, eu lembro daquele Guarani. Aquele Guarani, inclusive, da Fernando Fernandes, que voltou a fazer gol aqui de novo no Corinthians. Ele era um time matreiro, era um time que jogava no erro do Corinthians. Então, era um time que se defendia muito bem e atacava muito bem os espaços. Eu gostava daquele Guarani. Mas se você tivesse visto o campeonato antes do Clausura do Paraguai, era o mesmo time. Era o mesmo time. Era bem dirigido já. Então, você tem que respeitar times que estão sendo bem treinados. Eu sempre desconfio, eu falo isso em qualquer análise de Libertadores, de Sul-Americana, eu já faço avaliação de Libertadores desde que eu sou, antes de ser jornalista, né? Eu acompanho Libertadores, adoro Libertadores, para mim é um torneio mais charmoso que tem. A questão é a seguinte, a avaliação você tem que ver um técnico a um longo prazo. O técnico está há mais de 1 ano, 2 anos trabalhando com aquele grupo, pode ter certeza que ele tem um time organizado, no mínimo. No mínimo, ele tem um time organizado. Ele perdeu 3 peças, ele vai tentar recompor essas peças para acertar o time de novo, mas existe uma espinha dorsal, a não ser que ele perca tudo, igual o Gadiardo às vezes perde boa parte do River Plate, mas todo ano o Gadiardo vai lá e remonta. Então, a não ser que aconteça um caso atípico desse, tem times aí que vão sempre bater ali na Libertadores porque tem um trabalho longevo, que vou dar um exemplo aqui, o Repeto, Pablo Repeto, que foi vice-campeão da Libertadores com o Independiente Del Valle em 2016, e que hoje já há mais de 4 anos dirige a Liga de Quito. E é um time chato, chato. Outro dia eu vi um jogo Mushucruna e o time indígena, de tribo indígenas, contra a Liga de Quito, e o Mushucruna faz uma boa campanha, tem uma boa defesa, ou jogo ruim de ver, porque os dois não queriam a bola, eles não queriam propor o jogo, eles queriam jogar no erro do outro, então um entregava a bola para o outro, cara, é um jogo tático, mas ele que sabia o que ele queria, o jogo ficou 0-0, ok, todo mundo reclamou, eu reclamei, mas eu tenho certeza que o Repeto
tirou algumas coisas ali, porque, ó, esse time veio defender. Esse é o nosso jogo, ok. Então, esses técnicos estão um bom tempo, eu preocupo muito mais do que ter camisa. Faz de conta, vamos dar um exemplo aqui. Um time grande que está pegando agora. O Atlético Nacional de Medellín, que classificou agora para a fase de grupos. Né? Pegou o técnico agora, Guimarães. Né? Agora ele pegou o time. Então ele está montando ainda. Né? Ele é um bom técnico, acho que ele vai fazer um bom trabalho, mas está montando o time ainda. Então, é complicado você... eu prefiro pegar um técnico que está há muito tempo, fazer a Liga de Quito contra esse cara aí, contra o Atlético Nacional. Eu aposto na Liga de Quito. Né? A Atlético Nacional tem melhores jogadores e tal, eu acho que tem. Mas a Liga de Quito está tão bem organizada, e um técnico conhece tão bem o time, que esse cara vai surpreender. Então, o que aconteceu com o Corinthians naquela Libertadores é que pegou um time organizado, de um técnico que conhecia o que tinha em mãos e estudou o Corinthians. O Corinthians tem que estudar também, todos os times brasileiros têm que estudar o adversário. Antes de você enfrentar o time da Série B, você tem que saber como vai jogar o time da Série B. Senão, você vai perder. Hoje está muito nos detalhes e não tem essa disparidade como tinha antigamente, que como muitos da imprensa brasileira vendem essa ideia, infelizmente, vendem essa ideia, que o futebol brasileiro é muito superior ao resto, tem muito mais dinheiro, tem muito melhores jogadores, mas em organização não são todos. Então, o Mancini vai ter que estudar o esporte bancário, vai ter que estudar o Peñarol, vai ter que estudar os adversários. Você falou um pouco sobre treinadores que conseguem fazer um bom trabalho com os clubes que aqui no Brasil as pessoas não conhecem tantos. Eu gostaria de saber de você qual foi o melhor clube que você viu, que chegou na final da Libertadores, mas infelizmente não venceu. Um clube sul-americano sem ser brasileiro ou argentino, um clube desconhecido. Um clube pequeno que eu gostei. Eu gostei muito desse trabalho do Repeto em 2016, Independente. Muito bom. O trabalho do Morínigo, um paraguaio do Nacional, que chegou na final contra o São Lourenço. O São Lourenço foi campeão naquele ano. Eu acho que um trabalho de acordo, foi bom. Né? Mas times pequenos, assim, que tenham surpreendido com um bom trabalho. Eu gosto... Aqui tem alguns técnicos que, vira e mexe, eles estão lá entre os grandes. Eu gosto muito do trabalho deles. É o Gustavo Costas, técnico hoje do Guarani. Um cara que já fez bons trabalhos na Colômbia, na própria Argentina, ele é argentino. O Daniel Garneiro, eu gosto do trabalho dele. Mas desses que você falou assim, que chegaram longe na Libertadores, eu lembro o Repeto e o Morínigo do Paraguai, do Nacional do Paraguai, chegou na final de 2014. Sim. O Corinthians não está vivendo um bom momento, o Mancini até está tendo seu trabalho um pouco questionável, um pouco não, está sendo questionável pela maioria da torcida, e agora é moda no Brasil trazer treinador estrangeiro, né? Principalmente treinadores europeus. O Independente Del Valle, isso como sabemos, surpreendeu nos últimos anos com Miguel Ángel Ramírez, que agora está no Internacional. É comum, você acha que vai ser comum agora treinadores europeus virem trabalhar no Brasil e em outros mercados sul-americanos? Como, por exemplo, no Del Valle, ou o Del Valle foi diferente por se tratar de um clube, digamos, diferente, assim, com a estrutura diferente? Não, tem técnicos. A Bolívia, para vocês terem uma ideia, a Bolívia tem vários técnicos espanhóis. Há pouco tempo chegou o Beñat San José, um técnico espanhol, que foi dirigir no Chile primeiro, depois foi o Bolívar, e do Bolívar foi bicampeão boliviano pelo Bolívia. Eu já acompanhava, já tinha meu canal Sudaca Brasil quando ele fazia o trabalho lá. Depois foi para o Chile, né? E foi campeão no chileno também. Hoje ele está no futebol árabe, mas porque é um técnico. Aí virou uma febre com o Beñat San José na Bolívia, virou uma febre dos bolivianos contratarem outros técnicos espanhóis. Hoje o técnico do Bolívar é um espanhol. Então, tem vindo mais europeus para trabalhar aqui na América do Sul. Na Argentina, não, nem tanto. No Chile também, né? No Chile nem tantos também. Agora, na Bolívia, no Equador, depois tinha Cuenca, tinha um técnico espanhol até pouco tempo. Não é um time grande do Equador, mas tinha um técnico espanhol. Mas ainda não veio em peso. Acho que a chegada do Renato Paiva, a chegada do Abel Ferreira, e outros técnicos que virão, o Jorge Jesus, eu acho que vai trazer mais técnicos de fora.
Os times vão olhar e falar assim, opa, são ideias novas, são ideias que já virou padrão lá na Europa, que eles têm que trazer para cá também. E tem sucesso. Um foi campeão da Libertadores, um agora está fazendo um baita trabalho, começo de trabalho independente, o outro foi campeão da Libertadores em 2000. Então, isso vai, aos poucos, vai ganhando corpo. E pode ter certeza que tem muita gente aí, olhando para técnico português, técnico espanhol, porque tem a facilidade da língua, acho que isso não tem tanta dificuldade. Pra vocês terem ideia, o Renato Paiva, pouco tempo chegou no Independente, já fala bem o espanhol, né? A mesma coisa o Jorge Jesus, igual um técnico português chegar aqui no Brasil, vai ser muito mais fácil com a língua. E por incrível que pareça, sabe, Cristian, isso faz diferença. Isso faz diferença em alguns casos, em alguns times, e principalmente no Brasil, que é um país que tem um certo receio de receber estrangeiros, seja em qualquer área, e principalmente no futebol, onde o brasileiro se sente dono desse esporte e acha que é maioral e que ninguém pode bater eles, que na tática, nos jogadores, é tudo maior que tudo. Então, infelizmente, a prepotência do brasileiro não ajuda a fazer esse intercâmbio mais fácil com os estrangeiros. E isso que você falou, eu vejo muito no Corinthians, porque desde o Passarella, saiu em 2005, que não deu certo o Passarella, o André Sanches, que foi presidente 2 vezes, depois disso, era o presidente na época, presidente não, era o diretor, eu acho, na época, ele falou que nunca mais um treinador estrangeiro ia vindo pro Corinthians. E hoje em dia, a maioria da torcida pede um técnico estrangeiro. Como você vê isso? É muita vaidade dos brasileiros de não aceitar que pessoas de fora possam agregar, possam ser, quem sabe, melhores? Muito, porque, igual eu falei, a arrogância de achar que nós temos os grandes técnicos, nós temos grande tática, que o que tem lá fora não é nada demais, que aqui a gente dá conta do recado. Então, essa ideia do nosso querido André Sanches, foi André Sanches que falou isso, né? Foi, André Sanches. E justamente Passarella, que não era um baita técnico de futebol sul-americano, sabe? Ele dirigiu a Argentina e não fez grandes trabalhos, nem na Argentina direito. Foi campeão argentino ali, mas muito pouco. Se eu tivesse trago o Bianchi, às vezes seria muito mais rentável para o Corinthians na época, poderia ter ganho muito mais coisa. Então, sabe, até o exemplo que ele utiliza para não chamar mais é péssimo, né? A própria torcida do Palmeiras poderia ficar traumatizada com a chegada do Gareca que teve aqui. Né? Infelizmente, chegou no meio de temporada, e é um técnico que tem ideias boas, mas chegou no meio de temporada. O Osório, que teve trabalho no São Paulo, não deu certo. Então, o brasileiro, e eu vou te falar uma coisa de verdade, a imprensa prejudica demais e não dá sossego para os estrangeiros, porque eles também, boa parte da imprensa, tem um certo pé atrás com os estrangeiros, e alguns valorizam, a nova geração de jornalistas valoriza até demais. Eu acho que nem 8, nem 80. Você tem que avaliar com calma cada estrangeiro. Exatamente. Esse cara tá com ideias boas, ok, mas esse já está ultrapassado. Então a imprensa também não ajuda. E aí você cria uma pressão, uma panela de pressão desnecessária para aquele cara trabalhar. Aí ninguém aguenta. Tipo, o cara pode ser o melhor técnico do mundo, o Guardiola. Se tiver uma pressão em cima dele, uma certa desconfiança, ele não vai aguentar. Então, ele não consegue desenvolver o trabalho. Então, isso que aconteceu, até você ver um caso que aconteceu aqui em Belo Horizonte, com o Sampaoli, que é um baita técnico, mas não soube conduzir o elenco, não soube conduzir a sua gestão, os jogadores e tudo mais. Houve uma pressão gigantesca da torcida, tudo mais, e ele também saiu. E um trabalho que tinha feito bem no Santos, aqui no Atlético não fez nada. Então, infelizmente, nem todo técnico estrangeiro é bom, você tem que avaliar o sistema, né, o que ele vai agregar aqui, né, e há um certo preconceito, sim, acho que há sim, tanto os diretores e de imprensa também, e alguns jogadores também, viu? Uhum. Também não tem tempo para trabalhar, né, a pressão quando chega em grandes clubes aqui do Brasil é gigante, o cara perde 2, 3 jogos já é demitido. Olhando para o mercado sul-americano, 2 treinadores que, na minha opinião, eu gosto bastante, é o BKSS, do Defesa e Justiça, mas não porque ele ganhou o título, mas desde a época que ele comandava o Racing, eu já assisti alguns jogos do Racing, eu já via ele um treinador muito bom, porque ele é ex-auxiliar do Sampaoli, se eu não me engano. Isso.
Isso. O próprio Esqueloto, né, que foi vice-campeão com o Boca em 18, eu considero um bom treinador também. Mas acho que no Brasil, além dessa questão do jornalista, também vem muita questão de tempo para o cara poder trabalhar, né, que atrapalha bastante. Isso é muito, porque às vezes o BKC tem uma ideia de futebol muito parecida com o do Bielsa, muito parecido com o do São Paulo. São Paulo é um filhote de Bielsa e essa escola Bielsa fez vários filhotes no mundo inteiro, né? Você vê o Pochettino é filhote de Bielsa, o Tata Martino é filhote de Bielsa. Então, são esquemas que o Bielsa também não criou. Ele adaptou um esquema que ele foi adaptado ao longo do tempo, né? Então, essa escola de posicional, de esquema de posse de bola, que o Guardiola utiliza tanto, né? Encanta muito mais, né, Christian? Encanta muito mais quem está de fora assistindo e tal, mas nem sempre esse futebol é competitivo e o torcedor nem sempre tem paciência para isso, né? É uma escola diferente, é uma filosofia diferente de futebol. Nossa filosofia vai ser propor o jogo, vai ser ter posse de bola, a gente vai dominar a partida. A ideia é criar várias chances de gol. Se surgir o gol, ótimo. Mas a ideia é ter posse de bola, o controle da partida e ter mais chances de gol. E tem muitos técnicos que estão com essa filosofia, mas eu acho que ultimamente os que estão fazendo sucesso até na Europa e aqui no Brasil e na América do Sul são aqueles que fazem um equilíbrio, que não é só ir para o ataque, tentar abafar o adversário, como você vê um BKC fazendo, como você vê um São Paulo fazendo, que eles partem com 6, 7 jogadores para cima, e a recomposição você fica com a defesa exposta, fica com a calça curta, eu fico brincando. A calça curta, então, às vezes fica até uma brincadeira boba de pelada, você armar um contra-ataque com um time desse, né? Parece um erro infantil, mas não é, porque é assim o jogo deles, e é assim que eles querem propor o jogo, e nem sempre é um jogo competitivo que vai agradar a torcida. A torcida, no fundo, quer ganhar, Christian. Eles não querem, eles querem um jogo bonito, ia ser legal um jogo bonito, mas no fundo eles querem ganhar. Então, campeão. É que eu tô vendo muito com o trabalho, eu tô vendo muito com o trabalho do Mancini. Tem muitos jogadores que, não, mas enquanto o resultado estiver vindo, pode continuar jogando feio. Então é isso. No fundo, a torcida quer isso. Aí quando você vê um Gadiardo da vida, você vê o Renato Gaúcho já teve essa fase, times equilibrados. O Chacho Kudê, que foi embora lá para o futebol espanhol, tinha um time equilibrado. Então, aí você vê, o Jürgen Klopp tem um time equilibrado, mas aí tem várias outras ideias além disso, mas é equilibrado. Ele consegue tocar bem a bola e consegue ser um time reativo e de um contra-ataque fabuloso. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio. Eu acho que talvez o técnico atual na moda tem que ter esse equilíbrio. É o que tem esses técnicos que nós citamos aqui, o Renato Paiva, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, né? Eles conseguem desempenhar esse papel. Agora, já partindo para o grupo do Corinthians, eu gostaria de saber aqui, Bruno, para você, olhando o grupo do Corinthians, River Plate do Paraguai, Peñarol e o Huancayo, qual é o adversário mais difícil para o Corinthians? É o Peñarol? Olha, o Sport Huancayo, eu nem sei se vai poder jogar lá na terra dele, eu acho que vai até jogar fora, inclusive. Ele jogou em Lima, se não me engano, jogou no jogo contra o TC Cajamarca, né, na fase pré, né? É um time, o Sport Huancayo é um time que fez uma boa apertura, disputou assim com o Universitário, no final não pedalou. É o Wilmar Valência, o técnico do Sport Huancayo, perdeu o centroavante Carlos Neumann, mas tem alguns bons jogadores, mas é inferior. Mas eles gostam, é um time equilibrado, Quando tem que atacar, até tabela muito bem, trabalha muito bem a bola, mas o principal é o contra-ataque. Eles têm 2 jogadores que, se o Corinthians souber marcar, identificar, neutralizar eles, eu acho que mata o jogo, né? Eles têm um lateral direito muito bom. Eles têm 2 meias, um volante que é o Valverde, que é um veterano já há muito tempo no Sport Huancayo, mas ele que arma o time. Ele é o 5 ou 8, às vezes, que vai distribuir bola.
E o outro é o Marcos Julia, que é eu já falei no canal há muito tempo atrás, mas ele deu uma caída de produção, então eu fiquei na moita, não falei mais dele. Mas ele é um jogador extremamente habilidoso, baixinho, já está com 29 anos de idade, mas ele que faz os lançamentos precisos, ele faz o arco para os atacantes chegarem. Agora chegou um colombiano agora, se eu não me engano, como é, Osório? Não, Barreto. Chegou Barreto. Bom, baixinho também, habilidoso, chega muito bem o ataque, mas é muito pouco. Eu acho muito pouco para fazer frente ao Corinthians. Entendeu? Tem alguns bons jogadores, mas só. Nada além disso. Então, o Sport Huancayo, eu acho que o Corinthians consegue ganhar lá e consegue ganhar aqui. O River Plate, poxa, o River Plate virou um canteiro de alguns bons jogadores. Tinha o Marcelito Gonçalves, um menino que ponta, muito habilidoso, tá lá ainda. E venderam agora quem que eles venderam? Deixa eu só lembrar aqui, porque o nome, eu esqueço os nomes, peraí. Eles venderam... eles venderam peraí, Independente... Eles venderam Ramon Sosa. O Ramon Sosa, o moleque que foi pro Olímpia agora. O moleque joga muita bola e eles venderam agora. Mas é muito fraco, o Christian. Eu vi o jogo do River Plate contra o Libertad há umas 2-3 semanas atrás. Ele não conseguia... nem o Libertad fazia tabela na entrada da área e conseguia infiltrar numa facilidade. Assim, gente, parece jogo de criança com adulto. É impressionante. Então... não mete medo o River Plate, não mete medo, acho que até inferior ao Sport Huancayo, apesar do futebol paraguaio ser um pouquinho um nível um pouquinho maior do que o futebol peruano, mas o Sport Huancayo eu vejo um pouquinho mais organizado. O River Plate nem isso. E o Peñarol? Bom, Peñarol, acho que essa é a grande questão. Que Peñarol vai enfrentar o Corinthians? É um Peñarol em transição. É uma transição, porque ano passado trocou de técnico diversas vezes. Era o Forlan no início, aí depois foi pro Sanguinetti, foi o Saraleg, aí mudou e trocou de novo, e não acha ainda um time ideal, aí não consegue encontrar a fórmula ideal. Ganhou lá na fase preliminar porque tem um elenco muito bom, né? E tem alguns bons jogadores, né? Tem o Kevin Dalso, que para mim é um dos melhores goleiros do futebol uruguaio, tem o Fabrício Formiliano, que é um xerifão na zaga, tá há anos lá também. E, para mim, tem os dois grandes jogadores ali no meio de campo que o Corinthians vai ter que tomar um certo cuidado. Porque o Peñarol, como conjunto, ainda não me convence. Não me convence. Mas, esses dois jogando bola, eles podem incomodar um pouquinho, que é o Davi Terans, que já tem uma passagem aqui no Atlético, né? Não foi muito bem, ele se destacou no Danúbio, jogou como um segundo atacante, e no Peñarol está jogando com liberdade para movimentar o campo inteiro, né? E chuta muito bem de fora da área, então... a maioria das jogadas de ataque do Peñarol passam pelo pé do Davi Terans. Então ele consegue armar e consegue concluir também, né? E ele bate muito bem falta, né? Davi Terans tem sido o grande destaque do Peñarol, foi o grande destaque em 2020 e nesse início de 2021 continua jogando bola, apesar do time ser uma irregular. Pra você ter uma ideia, o Peñarol, Christian, o Liverpool, o Torque City e o Rentistas conseguiram fazer uma campanha melhor que o Peñarol antes. Até o final de 2020. No fim, agora que o Peñarol deu uma melhorada e conseguiu ficar na tabela geral, ficar bem. Quer dizer, está muito inferior ao Peñarol de outros anos, e o nível de Peñarol e Nacional é bem distinto com o resto. Quando o Peñarol está em baixa, é porque está em baixa mesmo. Quando está abaixo desses caras aqui, pode ter certeza que o time está em ajuste. E o outro cara que talvez seja o garoto que mais me encanta lá nesse time do Peñarol é o Facundo Torres. É um moleque habilidoso, arisco, bem dessa escola do Peñarol. O Peñarol tem criado vários jogadores da base ultimamente que sempre destacam. Quer dizer, o Peñarol pode estar nessa confusão toda, mas sempre tem um garoto espontão lá. Naitan Andrés, que foi para o Boca Juniors, Diego Ross, que hoje está no futebol americano, na MLS, o Pelistri, que hoje está no Manchester United, comprou ele. Então, agora, o garoto da moda agora, o PIB da moda lá é o Facundo Torres. E joga bola e me surpreende porque ele marca muito bem, ele compõe muito bem a segunda linha, ataca muito bem, ele é bom no 1 contra 1. Eu sou fãzaço do Facundo Torres. Eu acho que dos grupos brasileiros, o Corinthians pegou
um grupo bom. Grupo bom. Tranquilo. Eu acho que dá para passar sim. O Peñarol só tem camisa, para mim hoje só tem camisa. Futebol mesmo, coletivo, não tem. Tem alguns bons jogadores lá. O Ceboja Rodrigues ainda joga lá, tá lá ainda no Christian time. Rodrigues, Ainda tá jogando lá. Mas é um reserva de luxo, entra de vez em quando. É um time, eu vou te falar assim, não mete tanto medo como metia há 3 anos atrás, e também não metia tanto medo assim, não, mas há uns 3 anos atrás o Peñarol era muito mais organizado, muito melhor do que esse Peñarol que tá aí hoje. certo. Você citou um time do Uruguai que também tá na Sul-Americana, mas não tá no grupo do Corinthians, mas ele me chama muita atenção por um motivo. Ele faz parte do City Group, que é o Montevideo City Torque. Como que é? Esse clube, ele é igual aos outros times do City Group ou é só um clube para formar jogadores? Não, ele tá mesclando. Eu tô acompanhando o Guayaquil City, tô acompanhando também o trabalho do Torque, né, do Montevideo City. Eles estão mesclando, eles costumam mesclar um pouquinho. Vou pegar um garoto aqui reserva do Nacional, da base do Nacional, ou da base do Peñarol, eles levam para o time, fazem um menino ganhar cancha, e junto com isso tem alguns veteranos. Nesse time do Torque tem o Arismendi, tem o Brum, que são jogadores já acima de 33 anos, então dá uma certa experiência para o time, mas tem garotada muito boa. Tem um lateral direito lá, o Pisculizzi. Não, peraí. Eu esqueço o nome dos caras. Eu confundo, quer ver? Não, Pisiquilo, inclusive, tá no meu canal. Pisiquilo tá no meu canal. Ele é um menino que foi da base da seleção uruguaia. Ele é um lateral direito muito ofensivo, forte, alto. É difícil você achar um lateral alto, né? Lateral direito, ainda mais. E bate muito bem na bola. Então, tem esses garotos lá que fazem diferença no Torque. A estrutura é essa: é mesclar e dos garotos dar confiança, né? Para eles ganharem cancha. O Torque fez uma bela campanha nesse campeonato, último campeonato uruguaio. Na tabela geral ficou lá, acho que, se não me engano, terceiro ou quarto, se estiver equivocado. Só pede para o Liverpool e para o Nacional. Então, é um esquema que eles vão só crescer e garimpar. Se sair um jogador do Torque, igual o Pisiquilo, que para mim pode jogar no Brasil facilmente, já está de bom tamanho para eles. Já vendem, já paga metade da folha salarial de todo mundo ali, porque eles pegam barato. Pega barato e vende caro. Ô Bruno, a gente conversou sobre o grupo do Corinthians e você falou que o Corinthians deve se classificar até tranquilamente nesse grupo e com certeza é um dos favoritos ao título. Olhando só os clubes envolvidos na fase de grupo, a gente não sabe quais vão ser os clubes, os terceiros colocados, né, na Libertadores, que vai vir para a Sul-Americana. Para você, só olhando só os times na fase de grupos, o Corinthians é o favorito ao título ou você acha que tem outro clube que passa um pouco o Corinthians? O que o Corinthians tem apresentado hoje não me convence a ser favorito, mas a gente sabe da tradição, da camisa, é diferente, né? O elenco que tem, é um time que sempre chega como... Pra vocês terem uma ideia, os estrangeiros estão olhando lá para a Sul-Americana, vamos imaginar o Tajeres de Córdoba, o Lanús, aí eles olham para a Liga Sul-Americana, Corinthians. Corinthians. Então, sabe, tem nome, né? Tem nome e pesa. Mas eu não vejo o futebol sendo um favorito. Igual eu falei aqui, eu gosto muito do Lanús, eu gosto muito do Tajeres de Córdoba, eu acho que... Deixa eu ver aqui mais, aqui que eu estou esquecendo. O Independiente eu não curto, não estou gostando muito do futebol do Falcione. Então, dos brasileiros, o Atlético Paranaense pode incomodar, pode crescer. Eu vejo mais por aí. O Bahia está oscilando, eu não vejo o Bahia tão forte assim, mas apesar do grupo não ser tão forte, eu acho que é por aí. Eu acho que fica entre os argentinos e os brasileiros. De fora ali, só se um Libertad ganhar força com o Garneiro, que eu gosto desse técnico, e tem um bom elenco o Libertad, né? Acho que não passou porque pegou um time muito mais forte nessa fase da Libertadores. Libertad é uma boa aposta aí, fora Argentina e Brasil. Eu gosto muito do Libertad. Entendi. Falando agora, já estamos com 1 hora de live, já estamos caminhando para o final da nossa live. Novamente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Bruno. E queria perguntar agora, falar um pouquinho sobre os estrangeiros no Corinthians. Falamos um pouco do Casares, que saiu para o Fluminense, né? Por alguns problemas, não vinha apresentando bom futebol, forma física não muito agradável.
Mas e o Bruno Mendes, o próprio Otero e o Arauz? Que o Arauz é considerado uma joia chilena, mas no Corinthians não consegue jogar, não consegue render o que é esperado. O que você acha? Que o Bruno Mendes está aparecendo muito bem agora, mas e o Arauz e o Otero? O que você acha que está acontecendo com eles? O Bruno Mendes, vou falar rapidinho dele. Eu já ia indicar no canal, ele tá na minha lista de avaliação durante a temporada inteira. Quando eu já ia indicar, o Corinthians vai lá e compra. Eu falei, putz, acabou com o meu vídeo, mas é porque eu gosto muito do Bruno Mendes, acho que ele tem técnica, tem raça, é uruguaio, cara, isso aí é diferente, é um zagueiro bom, eu gosto muito do Bruno Mendes, eu acho até que tem que ser, o Gemerson já era, né, ou não? Sim, Gemerson, pelo que a gente apurou, conversou, já provavelmente ele não vai renovar, ele tá querendo muito pro atual situação financeira do Corinthians, e o Galo é o favorito a ficar com ele no momento. E eu mesmo falava assim, pelo que o Gêmeos está jogando, não é que o Gêmeos seja ruim, mas pelo que o Bruno Mendes joga e que jogou algumas partidas que eu vi, foi, pô, o Bruno Mendes tinha que ser titular desse time fácil, entendeu? Mas eu gosto do Bruno Mendes, pronto. O Otero, cara, quando ele surgiu no Huachipato, que eu vi, eu não acompanhei na Venezuela, comecei a acompanhar lá no Chile, quando ele surgiu no Huachipato, foi o meia do Huachipato. Mas ele jogava pelas pontas e puxava para o meio. Ele não era um meia centralizado. Ele sempre começava as jogadas nas pontas e puxava para o meio. E tinha uma certa agilidade, tinha uma certa mobilidade lá no Huachipato, tanto é que foi considerado um dos melhores meias do campeonato naquela temporada. Veio para o Galo e todo mundo ficou impressionado com o chute, né? Mas ele foi perdendo aquele ritmo, foi perdendo aquela explosão, e é um jogador lento para mim hoje. Hoje parece que quando chega a bola nele, parece que fica paralisado, parece que câmera slow motion, né? Então, infelizmente, é um jogador que tinha muita técnica, né? Ainda tem técnica para chute e tudo mais, mas ficou pesado, ficou lento, raciocínio lento, isso atrapalha demais. E eu diversas vezes, o Corinthians sempre foi de transições rápidas. Os últimos bons times do Corinthians, as transições eram bem rápidas e bem feitas, eficientes. O Otero pega a bola, não, ele quebra o time do Corinthians. Então isso, infelizmente, ele não está mais no nível de um futebol brasileiro. Infelizmente, o Otero ou ele repensa na parte física, tudo isso que ele tem feito, porque hoje, para mim, ele não encaixa em nenhum time aqui do futebol brasileiro, né? Infelizmente, porque é um jogador com muita técnica. Já o nosso querido Arauz, eu lembro dele na Antofagasta, comecei a acompanhar na Antofagasta, e quando ele foi contratado para a Laú, eu falei, uma bela contratação. E a Laú era uma bagunça naquela época. Não sei se vocês vão lembrar de um 7-0 que a gente tomou da Laú. Eu sou torcedor da Laú, tá? Deixar bem claro. Quando a gente tomou um 7-0 lá do Cruzeiro, no Mineirão. Né? O Arauz estava nesse jogo. Eu lembro desse jogo. O Arauz estava nesse jogo. E o time da Laú era uma zona. Não tinha controle, administração, gestão nenhuma. E o Arauz conseguia se destacar naquele time. Né? O Arauz... Naquela Libertadores, o Arauz mostrou que é um jogador de qualidade e que a camisa não pesava e que mesmo o time desandando, ele tinha condições. Só que é um jogador de passadas largas, não é tão rápido, né? Mas que tem certa técnica, sabe se movimentar. E o que me agradava muito na Laú é como ele trabalhava sem a bola, muito bem, né? Ele se movimentava muito bem quando o time precisava. Aí quando ele dominava, ficava aquela lentidão, você ficava com a ideia falsa que ele é um jogador que atrapalha as transições, os passes, mas não. Então você tem que saber trabalhar um jogador desse. Eu acho que se estiver mais próximo do gol, não tão recuado, eu acho que você pode aproveitar até mais o Arauz. O Arauz, eu acho que você tem que posicionar muito bem ele, mas é um jogador diferente. Não é um jogador que você vai adaptar em qualquer posição, não. Então, talvez tenha comprado um jogador, esperava muito mais de um Arauz, sendo que não é realmente isso tudo que se esperava dele. Saiu caro, né? Saiu caro, foram não sei quantos milhões de dólares pagaram por ele, foi uma quantia bem grande. Eu lembro que até no primeiro jogo dele, em 2018, contra o Chapecoense, ele jogou muito bem aquele jogo, meteu bola na trave, quase fez um gol. Eu acho que compraram a ideia que ele era um meio armador. Não sei se essa é a posição dele, mas eu acho que essa é a ideia que compraram muito que ele seja. E que no Corinthians ele não vem desempenhando muito bem. Eu vejo ele muito como você falou, um cara um pouco mais recuado. Ele no Antofagasta ele fazia um 8, pra você ter uma ideia. Né? Mas aí dependia do time, dependia como o time era armado. Né? Então, infelizmente, o
O Arauz, e tem outra coisa, né? Tem jogador que não suporta a parte física do futebol brasileiro, como a gente falou bem no início do programa. Tem jogadores que se adaptam, tem jogadores que não vai encaixar, não adianta. Às vezes tem que buscar uma outra liga, tem que buscar um outro time, porque às vezes a parte física faz diferença, e o Arauz fazer esse box-to-box aqui no Brasil, não vai dar não. Ô Bruno, tá muito legal o nosso papo, mas já tá 1 hora, já tá ficando um pouco tarde, inclusive. Aqui para poder encerrar, eu queria saber sobre outro estrangeiro que veio pro Corinthians, um paraguaio específico. Os irmãos Romero, eles são superestimados ou subestimados? Eles são tudo isso ou venderam a imagem que eles eram jogadores que eles não são? A torcida do São Lourenço tá louca lá, porque eles são bons jogadores. Eu acho que o valor que cobram deles não é justo. Eu acho que eles não são assim, essa última Coca-Cola no deserto, não. Mas faz a diferença. O São Lourenço, o problema extra-campo lá com eles é uma coisa. Tá? O São Lourenço, a torcida, os próprios jogadores queriam matar os empresários dos irmãos Romero, lá no São Lourenço. Queriam matar. Porque ele brigava, discutia salário, aí o cara não escalava um dos irmãos, o outro brigava, nem disputava lá o resto da partida. Eles são um pouco mimados. Eles são muito mimados os dois. Né? Mas eles jogam bola. O São Lourenço, quando não estava... o Anker Romero foi o grande cara do São Lourenço, ele e o de Santo, nessa fase pré-Libertadores e nesse início do trabalho da Bove. Né? E muito se discute lá por que o Oscar Romero não está jogando entre os titulares, que ele tem bola para jogar. E sempre que ele entra, ele faz diferença lá no São Lourenço. Então, infelizmente, assim, os próprios torcedores do São Lourenço, eu odeio esses caras, mas, putz, eles jogam bola demais, pô. Eles têm que ser titular no time. Mas são os caras malas, são chatos. Mas é por causa disso, eles criaram uma má impressão, o staff deles, né? E o relacionamento deles com o resto do grupo, com os técnicos, que criou esse mal-estar. Mas eles jogam bola. Mas não é esse salário todo que eles cobram, ou então essa fortuna por um passo do outro, eu acho um pouco exagerado. Mas bola eles têm sim, eu acho que provaram isso, apesar de serem uns malas. Entendi. Falando isso com saudade do Angel, meu Deus do céu. Ia estar comendo a bola lá, viu? Tá jogando muita bola. Muito. Mas enfim, novamente, Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um papo muito legal. Serviu para poder dar uma direção para o torcedor do Corinthians, conhecer os adversários, conhecer também como vai ser essa Sul-Americana para o clube, como está o mercado sul-americano com jogadores, treinadores. Falamos de Romero, falamos de Guarani, Tolima, enfim. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer coisa, você sabe, é só chamar, estamos aqui à disposição de você. Também peço que você fale para o pessoal aqui suas redes sociais, o Sudaca Brasil, para o pessoal seguir. Então, Christian, muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar aqui dos adversários do Corinthians, falar com a torcida do Corinthians. É um prazer, é uma das maiores torcidas do mundo, então você tem que sempre respeitar. E eu falo assim, a torcida do Corinthians cria uma coisa, amor ou ódio, né? É tanta paixão do corintiano pelo time que quem não torce para o Corinthians tem ódio, e quem torce é uma paixão descontrolada. Então, é um prazer conversar com a torcida do Corinthians. Sempre que me chamarem, quiserem falar sobre os jogadores de futebol sul-americano, times, jogadores, treinadores, estou à disposição. O meu canal Sudaca Brasil, fala de futebol sul-americano. O único país que eu não falo no meu canal é o Brasil, porque aí tá cheio de canal aí, de times, canais abertos, fechados, que já falam futebol brasileiro. Mas você quer acompanhar tudo o que tem de melhor no fim de semana na América do Sul, os principais campeonatos, os principais jogos, eu passo lá. Até de uma forma clandestina, assim, os gols, mas eu passo lá. Mas, assim, acompanha, é uma coisa bacana. Você não sabe nada de futebol sul-americano? Acompanha o canal Sudaca Brasil e se inscreve lá, deixe seu like nos seus vídeos. E me acompanhe também nas redes sociais, no Twitter, @Bruno Garcês. Também dou muita informação de alguns colegas jornalistas que trabalham lá na América do Sul. Então tá aí, galera, para quem não pôde assistir a nossa live aqui na Twitch, vamos subir também para o YouTube, para você não poder perder nada. Enfim, Bruno, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, Christian. Tchau, tchau, torcida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.